Pedro foi o símbolo do discípulo que quis fazer pela força dele. Jesus falou, vou ter que ser crucificado. O que Pedro falou? Eu vou com você, mestre. Pedro era o símbolo do discípulo que ia fazer pela força dele, que ia dar um jeito, que ia cumprir esse chamado, que ia dar aquele jeito. Eu lembro que eu fui, aí eu recebi a igreja, eu falei assim, eu tenho que ouvir alguns amigos que são pastores mais experientes que eu. Aí fui sentar com um amigo que eu respeitava muito, a igreja dele estava vivendo um momento muito especial. Sentei na mesa com o cara, ele falou assim para mim, você está preparado para perder todo mundo? Eu estava tão empolgado que eu não tinha pensado na hipótese que alguém podia me deixar. Eu falei, não estava até agora. Ele falou, então, cara, quem vai ficar numa igreja como você? Você como pastor, seu pai é um homem experiente, mas você é uma troca desigual. As pessoas vão embora da igreja, não vai dar certo. Eu voltei, entrei no meu carro, estou indo embora para casa e comecei a pensar, é verdade, eu acho que não vai dar certo, eu acho que não vai ter como. Aí eu descobri que cumprir o chamado de Deus não é difícil, é impossível. Se você está conseguindo, pastor, eu consigo, então você ainda não está no chamado de Deus. A plenitude do chamado de Deus não é um lugar difícil, é um lugar impossível. Por isso que Jesus disse para os discípulos, eu vou dar para vocês o Espírito Santo agora, porque vocês não podem fazer sem ele. Olha, vão e esperem, não sai fazendo, esperem em Jerusalém, até que do alto vocês sejam revestidos de poder. Aí vocês vão poder fazer, porque não tem como fazer. Sabe as palavras que Deus liberou sobre você, sobre a sua casa, sobre a sua família, sobre a sua profissão, sobre o seu ministério, não são difíceis de ser cumpridas, elas são impossíveis de serem feitas na sua capacidade. As visões que Deus te deu, os propósitos que Deus colocou no seu coração, os projetos que Ele assentou dentro de você, aquilo que Ele tem dito para você, não é difícil, é impossível, não tem como. Aí você descobre, tem um lugar que eu vou ter que me esconder. Mas Pedro é o símbolo do discípulo que diz, daí que eu resolvo. Eu faço. Jesus falou, eu vou para a cruz, ele falou, eu vou com você. Porque Pedro era baseado no amor dele, na capacidade dele. Jesus olha para ele e fala, Pedro, antes que o galo cante, você vai ter me negado 3 vezes. Porque você vai descobrir que o seu amor não é suficiente. Você vai descobrir que a sua tentativa de fazer não é suficiente. Mas João é um outro padrão de discípulo. João era o mais novo. Acredita-se que João tinha 15, 16 anos quando Jesus chama. João era... Quando o pessoal ia entrar no carro, João ficava no meio. Quando o pessoal ia para o aeroporto, a equipe de Jesus, Jesus tinha que levar João com autorização. João não era o que falava na reunião, João era o que ouvia. O discípulo amado. Você sabe, o evangelho de João fala pelo menos 3 vezes que ele era o discípulo amado. Todo mundo sabe aqui que João era o discípulo amado. Sabe quem disse que João era o discípulo amado? Ele mesmo. Não foi outro que disse, João era amado. Não, João se sentia amado por Jesus. Ele, quando escreve dele, dizia... o discípulo a quem Jesus amava. João capítulo 21, Jesus finaliza o seu tempo na terra. Pedro, que tinha sido encontrado naquela praia. Pedro, que tinha sido achado por Jesus. Pedro, que tinha sido convidado a caminhar com Jesus. Na crucificação, ele nega Jesus. Ele diz, eu vou voltar a pescar. Gente, o pior lugar que alguém que encontrou Jesus pode dar é voltar para a praia que Jesus te encontrou. Pedro um dia foi encontrado em uma praia e Pedro se frustra com ele mesmo. Pedro se frustra na tentativa de cumprir o chamado. Pedro se frustra na tentativa de fazer algo para Jesus. E Pedro fala, não tem jeito, não tem como. Pedro foge da cruz e Pedro vai voltar a pescar. Porque ele está frustrado. Porque ele está dizendo, não tem jeito. Eu tentei e não dei certo. Eu tentei viver essa vida de santidade e não consegui. Eu tentei fazer tudo certo e não teve como. Eu tentei e não deu certo. Pedro volta para a praia. Ele volta para o lugar que Jesus tinha encontrado. Sabe, talvez você está nesse lugar. O nosso desafio não é saber para que Deus nos chamou. É entender como que a gente caminha na rota daquilo que Deus nos chamou. Pedro tenta fazer com a sua força, mas Pedro se frustra e depois de frustrado, a Bíblia diz que Pedro vai voltar para o lugar. Eu vou voltar a pescar, eu vou voltar para o lugar. Mas é legal porque João capítulo 21, Jesus ressuscita. E para onde que Jesus vai? O mesmo Jesus que encontrou Pedro sem qualificação e disse, Pedro, é você que eu quero no meu time. Eu não sei se você se sente assim, eu me sinto assim. Eu estou aqui hoje, feliz de estar aqui com vocês, me sentindo assim. Eu não merecia estar aqui, não era para eu estar aqui essas horas. Mas ele me encontrou um dia. Mas o Cristo ressurreto, ele poderia dizer, agora que Pedro não quis, eu vou encontrar outro. Agora que Pedro não respondeu, eu vou encontrar alguém aí. Agora que Pedro não deu a resposta, eu vou encontrar alguém que é melhor que Pedro para fazer o que Pedro deveria fazer. Não.
A Bíblia diz que Jesus ressuscita. Sabe onde Jesus vai? João capítulo 21. É o encontro que eu queria ser um mosquito para estar lá. Pedro nega Jesus. Você não parece com aquele cara? Não, nem conheço. Nem sei quem é, mas você fala igual ele. Não tenho nada a ver com ele. Pedro nega Jesus 3 vezes. O galo canta. Ele fala, eu vou voltar a pescar. E Pedro está lá na vida dele, pescando. A Bíblia diz que Jesus ressuscita. Sabe onde Jesus vai? Jesus não vai encontrar alguém melhor que Pedro. Sabe, você precisa de entender a exclusividade que você tem para Deus. Não é sobre a produção, é sobre o seu coração. Não é sobre o que você pode fazer, é sobre quem você é. Não é sobre o resultado que você pode dar para Deus. É sobre o desejo de Ele ter você. Jesus chega na praia. Depois você lê João capítulo 21, não vou ler com você. Jesus está chegando na praia. Os discípulos estão dentro do barco. Eu tenho a minha teoria pessoal, depois você lê. João vira para Pedro e fala, é o mestre. Qual a possibilidade de Jesus ressuscitar? E qual é a possibilidade dele ir até a praia de Pedro? Ei, no primeiro momento ele encontra Pedro na praia, mas agora ele volta na mesma praia. Teve gente aqui que um dia foi encontrado na praia. Jesus te falou coisas que ninguém mais te disse. Jesus te deu um chamado, mas hoje ele está voltando na sua praia. João diz, é Jesus. Aí a Bíblia diz que Pedro não pega o barco e volta, ele pula na água, ele volta nadando. E eu tenho a minha teoria particular. Pedro falou, se for Jesus, agora ele vai acabar comigo. Eu neguei ele. Gente, se você já pisou na bola com alguém, você sabe qual que é o sentimento. Todos nós aqui já pisamos na bola com alguém. É horrível quando você pisa na bola com alguém. É horrível quando você faz algo para essa pessoa. Você não quer ver ela. Jesus vem até a praia de Pedro. A minha teoria é que ele pula e vai na frente, porque Pedro pensa, Jesus vai acabar comigo. Eu vou chegar na frente, porque é melhor que ele acabe comigo sem que os outros estejam juntos. Pedro corre. Quando ele chega na praia, Jesus está esperando ele. E tem pão e peixe. Sabe o que ele está dizendo para Pedro? Pedro, você me negou, mas eu quero te colocar de novo numa mesa de comunhão. Eu quero te alimentar. Você me negou, mas eu quero te dizer que você não saiu do meu círculo. Eu estou te colocando para um judeu. Mesa é um lugar de relação profunda. Ele está dizendo, Pedro, você se perdeu nesse lugar, porque você achava que era o seu amor por mim. Você se perdeu até com boas motivações. Ficou pesado para você. Você não conseguiu manter a sua santidade. Você não conseguiu manter as suas promessas. Você não conseguiu manter o seu coração. Você não conseguiu manter as suas respostas. Mas Pedro, eu estou aqui de novo na sua praia. Eu estou voltando na sua praia. Eu, Cristo ressurreto, vim à sua praia para te dizer, Pedro, eu continuo acreditando em você. Eu continuo acreditando naquilo que eu te disse. Eu continuo acreditando no chamado que eu te dei. Eu continuo acreditando naquilo que você vai fazer através de mim. Então Jesus volta na praia de Pedro. Os discípulos vão chegar. Jesus senta com Pedro. Quantas vezes na minha vida Jesus voltou na minha praia? Pedro está constrangido. Pedro está dizendo, Jesus, eu não estou conseguindo cumprir tudo que o Senhor me mandou fazer. Eu não estou legal. Jesus, eu não estou bem, essa temporada da minha vida está tão confusa. Sabe, talvez você está aqui hoje dizendo, Jesus, está tão confusa essa temporada. Talvez você se sente como alguém que é devedor, que está fazendo tão aquém daquilo que Pedro estava nesse lugar de se sentir devedor. Pedro estava nesse lugar que emocionalmente ele estava frustrado. Pedro estava nesse lugar, ele até tinha tentado fazer, mas ele falou, Jesus, não estava dando resultado. A coisa não estava acontecendo como eu esperava. A coisa não estava andando como eu queria. Minha vida não estava saindo do lugar. Jesus, então eu resolvi parar. Eu estou no lugar aqui onde eu estou parado. E Jesus diz, tudo bem, Pedro, eu paro tudo para vir atrás de você. Tudo bem, Pedro, eu paraliso tudo para vir te falar de novo. Tudo bem, Pedro, eu sou paciente e amoroso. Tudo bem, Pedro, o lugar que eu tinha para você eu não substituí. Eu estou voltando aqui. E Jesus está olhando nos olhos de Pedro. E essa é a pergunta para mim mais profunda de toda a narrativa bíblica. Jesus volta para o cara que o negou, que o traiu. O que Pedro fez foi tão grave quanto o que Judas fez. Não tem diferença. São traidores no mesmo nível. No momento mais difícil da vida de Jesus, no momento mais sombrio, Pedro foi embora, virou as costas. O que Pedro fez, o pecado que Pedro cometeu, talvez você diga, pastor, eu já cometi um pecado profundo, não foi pior do que o pecado que Pedro cometeu. Talvez você fale, pastor, hoje eu estou aqui e tem coisas na minha vida que saíram do trilho. Tudo bem, Jesus está dizendo para você, ei, peraí, entenda. Eu estou aqui para restaurar todas as coisas. Pedro está devastado. Jesus olha para os olhos de Pedro e faz uma pergunta. Pedro, tu me amas? Os discípulos estão ao redor, a mesa está posta.
Ele negou Jesus, ele está carregando a ferida de quem o traiu. E a pergunta de Jesus é: tu me amas? Você sabe, no grego não é como no português, amas não é só ama. Ama no grego tem vários significados. E o que Jesus está perguntando é o ágape, que é o amor incondicional. Jesus está olhando e dizendo: Pedro, você me ama ao ponto de entregar sua vida por mim? Ó Jesus, será que você não tem a capacidade de entender que eu te traí alguns dias atrás? E você vem me perguntar se eu te amo ao ponto de dar a minha vida por você? Sabe o que Pedro responde? Eu imagino que diante de tamanho constrangimento, ele fala: Senhor, tu sabes que eu te amo. O amo de Jesus é ágape, mas Pedro responde: o Senhor sabe que eu gosto de você. Ele responde: eu te filéu. Filéu é amor de amigo, não é amor de entrega da vida. Jesus está perguntando: Pedro, você me ama ao ponto de entregar a sua vida? E Pedro está respondendo: Senhor, eu te amo só como amigo. Eu não te amo ao ponto de entregar a minha vida. A Bíblia diz que pela segunda vez, porque Pedro negou Jesus quantas vezes? Jesus vai usar 3 vezes para restaurar. Pela segunda vez Jesus pergunta: Pedro, você me ama ao ponto de entregar a sua vida? Pedro estava atolado no pecado. Pedro estava no caminho inverso. Pedro estava paralisado. Pedro está emocionalmente destruído. E pela segunda vez, os olhares mais profundos que já vieram à terra está perguntando: Pedro, você me ama ao ponto de entregar a sua vida? E Pedro pela segunda vez responde: Senhor, tu sabes. Você sabe que eu gosto de você só como amigo. A Bíblia diz que na primeira Jesus diz: apacenta os meus cordeirinhos. Na segunda Jesus diz: apacenta as minhas ovelhas. Mas agora tem uma terceira pergunta. E a terceira pergunta Jesus muda. Jesus fala: Pedro, tu me filéu? Pedro, você me ama como amigo? A Bíblia diz que Pedro se entristece. Ele diz: Senhor, tu sabes de todas as coisas. Tu sabes que eu só gosto de você. Depois lê. Sabe que Jesus termina respondendo para ele? Pedro, vem e segue-me. A mesma coisa que Pedro tinha ouvido na primeira vez. Sabe o que Jesus está dizendo para Pedro? Pedro, eu sei que o seu amor por mim não é suficiente, mas nada mudou. Ele está dizendo: no seu amor, esse é o lugar que você vai chegar. Mas eu estou aqui para te dizer que é o meu amor por você que aperfeiçoa todas as coisas. Pastor, qual que é o primeiro amor? O primeiro amor não é quando você quer ir à vigília todo dia. O primeiro amor é o amor de Deus por você. Nós o amamos porque Ele nos amou primeiro, diz João. O que ele está dizendo para Pedro? Pedro, no seu amor você não tem capacidade, mas vem e segue-me, porque você vai entender que o fim do seu amor é esse lugar, mas o meu amor por você vai te levar a um lugar diferente. E aí Jesus diz: vem e segue-me. E aí Jesus diz: Pedro, enquanto você está aqui, você é livre, mas chegará um dia em que você será preso e você vai morrer por mim. E a Bíblia diz que Jesus ali prediz como seria a morte de Pedro. Jesus encontra Pedro na primeira praia e diz: eu conheço o seu passado, mas eu quero você. Jesus encontra Pedro na segunda praia, quando Jesus está dizendo: Pedro, eu sei o que está passando na sua vida, mas eu continuo acreditando em você, eu continuo escolhendo você, eu continuo dizendo que é com você. Pedro, eu sei o que você está passando, mas eu quero dizer para você: eu não vou buscar outra pessoa, eu não vou procurar outra pessoa, eu não vou atrás de alguém melhor que você, eu não vou atrás de alguém que pode fazer melhor que você. Pedro, com os seus erros, com as suas limitações, com os seus medos, com as suas crises, eu continuo querendo você. Mas eu diria que tem uma terceira praia na vida de Pedro. É quando Jesus diz: Pedro, eu te encontrei na praia do passado e te escolhi. Eu estou na praia do presente dizendo que é você, mas Jesus está dizendo para ele: você vai morrer por amor a mim. Ei, um homem que tinha fugido da cruz de Jesus. A Bíblia diz que Pedro entende agora: não é na minha força, é através do amor dele. Não é pela minha produção, é pela nossa relação. Não é por aquilo que eu posso fazer, é por aquilo que ele fez. Não é pela minha força, é pelo constrangimento de amor dele por mim. Eu vou dizer para vocês, eu só estou aqui hoje porque seguir a Jesus não é simples. Eu não estou aqui pelas vantagens que eu obtive no meio do caminho. O Evangelho não é uma vida de vantagens, o Evangelho é uma vida de renúncias. Mas eu estou aqui porque não tem outro lugar, porque eu já tentei fugir. Eu estou aqui porque nenhum outro me encontra no meio dos meus medos e continua acreditando em mim.
Em qualquer lugar, quando você para de ser produtivo, você se torna inútil. Mas Jesus não. Ele sempre vai te encontrar na praia dos seus medos. Ele sempre vai te encontrar na praia dos seus temores. Ele sempre vai te encontrar na praia das suas dúvidas. Ele te encontra na praia dos seus pecados. Ele te encontra na praia das suas quedas. E Ele diz: eu continuo acreditando em você. Eu continuo apostando em você. Porque eu já te conhecia. Eu conhecia a sua história. Eu conheço o seu presente. Mas Ele diz: eu acredito em você. Porque eu já defini o seu futuro. Eu já defini a sua história, eu já defini como vai ser. Tudo que você pode ver agora, mas eu posso ver o que vai ser. Eu posso ver o que vai acontecer. E Jesus diz: Pedro, você vai morrer por amor a mim. A história diz que Pedro, ele se torna o pai da igreja. Ele faz coisas incríveis, mas ele tinha descoberto: chamado é sobre deixar o amor dele nos conduzir para o lugar que ele quer nos levar. Chamado é deixar que ele nos encontre no meio das nossas crises. Não há ninguém aqui que no meio do caminho do chamado de Deus para você, você não vai se encontrar em meio a crises, a temores, a dúvidas, a instabilidades. Não há ninguém aqui que em meio ao chamado de Deus, você não vai se sentir incapaz. Chamado é sobre todas as vezes que precisar, você deixar Jesus te encontrar na sua praia e te dizer: ei, eu já sei aonde isso aqui vai dar. A história diz que Pedro, muitos anos depois, ele começa a fugir da perseguição romana. Em uma das perseguições, um homem que na sua força teve medo de morrer por Jesus, um homem que correu do seu chamado. A Bíblia não fala, mas a história por detrás diz, os historiadores estudiosos dos primeiros séculos, que Pedro já tinha conseguido fugir. E quando ele está numa fuga, ele fala: vamos voltar, porque é hoje. É hoje o que, Pedro? É hoje que eu vou morrer. O homem que tinha tido medo de dizer que era um seguidor de Jesus, agora entendeu: na minha força eu corro, mas quando eu entendo esse amor eu me entrego. A Bíblia diz que certamente esse amor, a Bíblia diz que o amor de Cristo nos constrange. Pedro diz: vamos voltar. Chegou a hora, eu quero morrer por Jesus. Pedro não foi capturado, ele se entrega. Ele diz: hoje eu entendo, eu quero morrer por Jesus. E aí então dá uma sentença: vamos crucificá-lo. E Pedro diz: eu não quero ser crucificado de maneira normal. Eu não sou digno de morrer como meu mestre. Inverte a cruz. Eu quero morrer de cabeça para baixo, porque eu não sou digno de morrer como Jesus. Eu imagino que Pedro está dizendo: eu era só um galileu, eu era só um pescador, eu era só um homem sem valor, eu era só um homem que não tinha nada, eu era só um homem rejeitado, mas Ele me encontrou. Depois eu me tornei um traidor, eu me tornei um homem que virou as costas, eu me tornei um homem que abandonou, eu me tornei um homem que não tinha capacidade, e mesmo assim Ele me achou. Eu quero morrer por esse Jesus. Eu quero me entregar por esse Jesus. Eu quero me doar por esse Jesus. Eu quero colocar minha vida por esse Jesus. A terceira praia de Pedro é Deus dizendo para ele, Jesus dizendo para ele: eu sei o que você vai ser. Ei, se você está aqui nessa noite, Jesus te escolheu, Ele conhece o seu passado. Ele te escolheu, Ele está te dizendo aqui nessa noite: eu conheço a sua história. Eu sei pelo que você está passando. Eu sei qual é o seu contexto. Eu sei a escuridão que você está. Mas eu continuo te escolhendo, porque Ele está dizendo: eu já defini o seu futuro. Eu sei aonde você vai chegar. Eu sei o que você vai se tornar. Eu sei o que eu vou fazer através de você. É sobre esse lugar. Chamado é sobre se render para aquele que tanto nos amou.